Olá, Luciano Ribeiro da Cybeer e hoje é dia de nós fazermos uma New England... Não, na verdade nós já fizemos. Inclusive, nós já degustamos também. Entretanto, como nós fizemos muitas alterações em relação à nossa primeira versão da nossa Nikola Tesla, da nossa New England IPA, nós resolvemos fazer um vídeo comparativo. Então, acompanhe aí a abraçagem com detalhes e também, na sequência, a nossa degustação. O primeiro passo foi fazer uma propagação para a levedura que nós usamos. Começamos fazendo o nosso meio utilizando o DME, o extrato de malte seco. Adicionamos algumas gotas de anti-espumante para evitar acidentes durante a fervura. A levedura que nós utilizamos na primeira versão da nossa New England IPA foi a S33 da Fermentes. Nesta versão, nós optamos por usar uma levedura da Lallemand, a Verdun IPA, que é uma levedura mais própria para New England IPA. Hidratamos essa levedura por 15 minutos. Após isso, fizemos uma leve agitação e deixamos descansar por mais 5 minutos. Adicionamos essa levedura já suspensa e reidratada no nosso mosto e deixamos propagar por 48 horas a 25 graus centígrados. Uma outra diferença no processo é a relação água-malte. Na primeira vez que nós tentamos essa receita, nós usamos uma relação de água-malte de 3 litros para cada quilograma de malte. Para essa versão, nós resolvemos utilizar 2,5 litros para cada quilograma de malte, aumentando assim a concentração do mosto na esperança de aumentar o nosso rendimento na extração. Uma outra diferença muito grande em relação à primeira versão foi justamente o ajuste da água. Na primeira versão, nós escolhemos um ajuste de água para um perfil equilibrado, enquanto que para essa segunda versão da nossa NEIPA, nós optamos por um perfil de água bastante maltado, aumentando a quantidade de cálcio, mas também aumentando a relação cloreto-sulfato para uma proporção de 3:1, isso é, 3 vezes mais cloreto do que sulfato. Ajustamos o nosso pH para 5,4 utilizando o ácido lático, enquanto elevávamos a temperatura para chegar na nossa primeira rampa de mosturação. Aqui uma outra grande mudança foi os grãos que nós utilizamos. Nessa versão, nós utilizamos 37% de malte Pale Ale, 24,7% de malte Pilsner, 24,7% de aveia em floco, então foi muita aveia em floco, 12,3% de malte de trigo e, para correção da cor, 1,2% de malte Cara Red. Justamente por conta dessa grande quantidade de aveia e, além disso, malte de trigo, nós resolvemos fazer uma rampa a 42 graus centígrados por 20 minutos, que foi uma rampa para beta-glucanase. Durante esse processo, nós mexemos o mosto o tempo todo, sem a tela de proteção, na esperança de reduzir a viscosidade do mosto para que nós não tivéssemos problemas com a recirculação. Nessa etapa, nós fizemos uma recirculação manual, retirando o mosto pela torneira da nossa panela e devolvendo ele através de uma jarra. Terminados esses 20 minutos, foi a hora de colocar a tela de proteção e iniciar a mostura propriamente dita. Elevamos então a temperatura para 69 graus e iniciamos a recirculação. A ideia aqui foi mosturar a 69 graus por 90 minutos. Logo no início, nós percebemos que iríamos ter muitos problemas com a recirculação. Mesmo fazendo a parada da beta-glucanase, nós não conseguimos fazer com que houvesse uma boa recirculação com o mosto passando por toda a cama de grãos. De tal forma que nós abandonamos a ideia de recirculação pela bomba e passamos então a mexer o nosso mosto a cada 5 minutos. Fazendo a circulação de modo manual, pegando o mosto da torneira e jogando de volta em cima da nossa cama de grãos. Durante a mosturação, nós acompanhamos o processo de sacarificação através do teste de iodo e também da verificação da gravidade específica a cada 30 minutos.
sempre mexendo o mosto a cada 5 minutos. Percebemos que a nossa recirculação estava bastante comprometida e que a nossa bazuca já estava praticamente ocluída. Depois do processo de sacarificação ter chegado ao fim, nós obtemos a nossa gravidade específica desejada e passamos para o mash out, a 78 graus por 10 minutos. Depois nós suspendemos os grãos e aí foi hora de mais um processo complicado, o de lavagem dos grãos. Simplesmente a água não descia. Terminada a lavagem dos grãos, nós obtivemos a OG necessária, só que com nossa bazuca entupida, nós resolvemos fazer algo radical, que foi transferir todo o mosto usando a bomba da própria panela para uma panela secundária, para então nós podermos limpar a panela e a bazuca e proceder com a fervura. Depois de transferir o mosto para uma panela secundária, nós limpamos a nossa single vessel e a bazuca e transferimos de volta o mosto para a fervura. Ao chegarmos a 85 graus centígrados, nós adicionamos a nossa primeira carga de lúpulo no processo de First Wort Hopping. Usamos Mosaic para garantir os nossos 33 IBUs. E faltando 15 minutos para o término da fervura, nós pesamos 3 gramas de fermento de pão e utilizamos esse fermento como fermento de sacrifício para fornecer nutrientes para a fermentação. Utilizamos também o Whirlfloc para ajudar na clarificação do mosto. Daí, nós iniciamos um resfriamento do mosto para uma temperatura abaixo dos 85 graus Celsius para que nós pudéssemos fazer uma adição de lúpulo no Whirlpool. Nessa adição de lúpulo em hop stand, nós utilizamos o resto que sobrou dos Zeus, 20 gramas, e 50 gramas do lúpulo Mosaic, deixando esses lúpulos em contato com o mosto por 20 minutos. Depois procedemos com o resfriamento do mosto e transferência para o nosso balde fermentador. Adicionamos algumas gotas de antiespumante e iniciamos a aeração também por 20 minutos. Para a fermentação dessa cerveja, nós utilizamos 2 rampas de temperatura. Iniciamos a 18 graus centígrados por 2 dias e logo percebemos que essa levedura era muito gulosa, pois em 48 horas praticamente a fermentação já tinha terminado. Foi aí que nós fizemos o nosso primeiro dry hop. Sanitizamos o nosso cesto de inox e para essa primeira adição de dry hop optamos pelo lúpulo Brew 1, pois esse lúpulo tem um perfil aromático que lembra muito abacaxi. Adicionamos esse lúpulo ainda com a fermentação ativa, com a ideia das leveduras fazerem biotransformação com os compostos aromáticos desse lúpulo e assim alterar um pouco do perfil sensorial dessa cerveja. Para tentar reduzir a oxidação nessa cerveja, nós utilizamos 2 gramas de vitamina C pura. Essa vitamina C foi adicionada juntamente com o nosso segundo dry hop. Para esse segundo dry hop, nós utilizamos cryo hops. Isso para maximizar a extração dos aromas e assim conseguir o máximo possível de cada um desses lúpulos. Retiramos então o nosso cesto de inox com o lúpulo Brew 1, purgamos o oxigênio utilizando CO2 para criar uma camada de CO2 impedindo assim mais oxidação. Nesse segundo dry hop, nós elevamos a temperatura para 20 graus centígrados e deixamos os lúpulos em contato com a cerveja nessa temperatura por 3 dias. Depois disso, nós reduzimos a temperatura de 7 em 7 graus por 3 dias seguidos até ela chegar a 0 graus. Então, depois disso, procedemos com o invase, utilizando o prime para refermentação na garrafa. Para essa cerveja, nós optamos por utilizar uma carbonatação médio-baixa com 2,3 volumes de CO2. Conseguimos um rendimento de 18 litros de cerveja. E para celebrar essa segunda versão da nossa New England IPA, nós fizemos um novo rótulo, ainda homenageando Nikola Tesla, que ficou ainda mais eletrizante. Então, depois de vocês acompanharem como foi o processo de produção dessa cerveja, eu deixo vocês com o nosso degustador oficial para ele mostrar como ficou ela no copo. Bem, então é chegada a hora de nós experimentarmos como ficou a nossa segunda versão da nossa New England IPA, da nossa Nikola Tesla. Essa cerveja, ela tá com 7,5% aqui no rótulo. Entretanto, a levedura, a Verdun IPA, ela demorou muito mais para atenuar do que era esperado. Então, na verdade, corrigindo, esse ABV dessa cerveja está em 8%.
Então ela secou um pouco mais do que a gente queria. Mas essa cerveja ela está com 33 IBUs e uma cor de 6 SRM. Então nós esperamos uma cerveja bem clarinha. Para o serviço dessa cerveja nós vamos usar o IPA Glass e sem mais delongas vamos ver como é que essa cerveja está no copo. É importante dizer que hoje é o 10º dia de carbonatação, então ela está aí com 10 dias na garrafa. Então a cerveja está bem turva, está muito bonita, uma coloração, aqui para mim ela está com a coloração mais ou menos como uma coloração de um suco de laranja. A formação de bolhas não está muito elegante, mas vamos para os aromas primeiro. Um aroma de manga, também um aroma cítrico e no fundo um leve aroma herbal. Uma coisa que eu devo dizer é que o aroma não está tão intenso quanto eu esperaria na utilização de cryo hops. Entretanto, está um aroma bem fresco e bem definido. Realmente, como vocês podem ver, a espuma não é o forte da cerveja, mas a coloração está muito bonita, ela está bem turva. Vamos testar na boca. Ela está bem aveludada, não tanto quanto eu queria, mas está bem aveludada. Ela realmente secou demais. Então ela está com um corpo que não favorece a sustentação do amargor. Então o amargor está aparentando ter mais do que os 33 IBUs que foi planejado para essa receita. Ela apresenta uma leve acidez, dá para notar uma leve nota alcoólica e ela está com um final, um retrogosto bem seco em relação a uma New England IPA. Então nesse ponto, mesmo mosturando a 69 graus centígrados, eu não consegui nessa cerveja o corpo que eu desejaria para uma New England IPA. A estabilidade da espuma não ficou boa, a espuma ficou muito grosseira, algum problema talvez na questão de proteínas, né? Nós tivemos muita dificuldade na mosturação, então isso pode ter influenciado negativamente na espuma. Uma questão interessante é que eu consigo sentir agora, depois que esquentou um pouco mais, um aroma parecido com abacaxi, um aroma cítrico e ácido parecido com abacaxi. E como nós utilizamos o Brum 1, que tem essa característica de aroma e sabor de abacaxi, e utilizamos ele na primeira fase, né, no primeiro dry hop, isso é quando a fermentação ainda estava ativa, então talvez esse leve aroma de abacaxi seja em decorrência a isso, até porque a levedura, a Verdun IPA, ela também apresenta esse padrão de esterificação para frutas como o abacaxi, então talvez isso seja uma coisa. Bem, em resumo, o que é que eu achei da nossa New England IPA nessa segunda versão? Eu diria que ela não ficou nem melhor nem pior do que a primeira versão. A primeira versão ficou mais aromática, eu acredito. Essa daqui eu confesso que eu me decepcionei um pouco com a questão da intensidade, da pungência aromática. No que diz respeito à aparência, essa daqui ficou mais bonita do que a primeira versão, apesar que essa espuma ela não está tão condizente com a beleza do resto da cerveja, então nisso peca-se. Essa cerveja, ela também, da mesma forma da outra, ela ficou muito seca, então a gente nem conseguiu manter um corpo elevado nem na anterior nem nessa aqui, usando duas leveduras diferentes. E o que eu posso dizer é que ainda não foi dessa vez que nós conseguimos
a nossa New England IPA dos sonhos. Então eu acredito que algumas modificações têm que ser feitas nessa receita. Não está ruim, a cerveja não está ruim, mas como é um estilo de cerveja que eu aprendi a gostar muito e sempre quando eu faço esse estilo de cerveja as expectativas são muito altas, então ainda não foi da vez que nós chegamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, ele é muito importante para o nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, do grão ao copo, então considere se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder os conteúdos que nós postamos aqui semanalmente. Se você já é inscrito e acompanha o canal, considere assistir também o vídeo da nossa primeira versão da New England IPA na íntegra, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. De toda forma, continuem acompanhando. Cheers e até a próxima!